Salve, salve, galera! Bom dia, tudo bom com vocês? Bom, voltei, tô aqui fazendo essa videoaula para vocês. Finalizamos lá sistema cardiovascular e na aula de hoje nós iremos falar sobre o sistema urinário, tá? Que muitos livros aí vem sistema excretor, que também não tá errado. É porque quando nós falamos em excreção, nós pensamos aí na parte digestiva, que é justamente o bolo fecal. Mas não é, tá? Basta a gente compreender basicamente aí quantas vezes nós vamos ao banheiro para urinar e quantas vezes nós vamos ao banheiro para defecar, tá? Para fazer lá nossas necessidades fecais do sistema digestório. Obviamente, nós iremos muito mais vezes durante o dia para urinar, tá? E aquela velha pergunta também que se faz: urinamos mais em dias quentes ou em dias frios? Vai ficar a pergunta aí e depois me respondam, tá? Tranquilo. Então, façam essa pergunta para vocês mesmos. Tente fazer no dia a dia aí para saber se vocês urinam mais em dias quentes ou em dias frios. Pense aqui naquela sala com aquele ar gelado pra caramba, certo? E depois me dê a resposta, tá? Mas, como eu falei, vamos ver na aula de hoje as estruturas que compõem o sistema urinário e, obviamente, a sua fisiologia. Valeu, galera? Então, vamos lá para a nossa tela. Bom, pessoal, nossa tela compartilhada. Então, vamos ver aí a questão do sistema urinário, que é chamado também de sistema excretor, de coisas que eu já falei anteriormente na introdução, tá? Então, essa é a parte aí que forma o sistema excretor. Então, eu vou ter aí dois rins, que se localizam na parte posterior, tá? Então, os rins não ficam localizados na parte anterior. Esses dois dutos aqui, que depois que a urina é produzida, ele é transportada para a bexiga. Esses dois tubos aqui são chamados de uréteres, tá? Então, a bexiga tem a função de armazenar essa urina. E aí, em 4, a gente vai ter a uretra. E aí tem o X da questão. A uretra feminina é diferente da uretra masculina. Tá? Por que, Wendel? Porque na uretra masculina, nós chamamos que esse canal é urogenital. Tá? Por que urogenital? Porque passa a urina e também passa os gametas, no caso aí, o espermatozoide. Diferentemente nas mulheres, que ele é apenas urinário, tá? Então, só lembrando aí a anatomia feminina, vai ter lá a vagina, um pouco em cima vai ter a uretra, que é o orifício urinário, e um pouco acima vai ter o clitóris. Isso é para ninguém se confundir, tá? Então, o sistema urinário é formado apenas dessas estruturas aí. Então, é rim, ureter, bexiga e uretra. E vamos ver aí a anatomia justamente desses rins, que é a parte principal, tá? Vamos lá. Então, a ideia aqui é saber que 1.300 ml, ou seja, 1,3 ml de sangue, entra nos rins através da artéria renal, tá? E sai através das veias renais 1.299, ou seja, é muito pouco de urina que se forma. Então, aí, cerca de 1 ml de urina por minuto é formada. E vocês notam aí também, nesse quadro, ele segue sempre o mesmo caminho, né? Então, rins, uréteres, bexiga e uretra, tá? Então, é bem tranquilo aí, tá? Os rins têm o formato de um feijão, é um pouco maior, meio um vermelho bem intenso, tá? Então, aí é a morfologia dos rins, certo? Vamos lá. Então, a artéria aqui, nós temos a artéria renal, ok? A artéria renal que leva esse sangue para ser filtrado nos rins e aí sai pelas veias renais. Tudo que é formado é passado aí pelos uréteres, vai para a bexiga, que acumula essa urina e é eliminado através da uretra, tá? Vamos lá. O rim é revestido por uma cápsula fina, resistente e fibrosa. Na parte interna, notamos a presença do córtex da medula. Então, o córtex é a parte mais periférica, tá? Que é a periferia longe do centro, tá? E a parte medular é mais próxima do centro.
Nessas regiões, o sangue é filtrado por unidades microscópicas denominadas de néfrons. Então, os néfrons são as unidades filtradoras justamente do sangue. Então, dali daquele sangue, vai tirar as substâncias que são tóxicas ao organismo, para que elas possam ser eliminadas, tá? A urina formada a partir da atividade dos néfrons converge para os cálices renais, que, por sua vez, conduzem a urina para o bacinete, ou pelve renal. Estrutura em forma de funil, que direciona a urina para a ureter. Então, aqui, vamos ver um rim aberto, tá? Então, a gente vê a parte cortical, tá? Que é a parte mais periférica. A gente vai ver a parte medular, tá? Aqui o cálice que vai coletar esse sangue. A artéria renal, como nós já vimos no slide anterior, a veia renal, ou seja, a artéria renal leva esse sangue. A veia renal traz esse sangue, tá? Então, lembra aí do sistema cardiovascular, que a artéria sai do coração e leva para os órgãos e tecidos, e a veia tira dos tecidos e órgãos e leva para o coração, tá? Aqui nós temos o bacinete e aí já se liga justamente com a ureter, tá? Então, aqui a cápsula que vai revestir esse rim, ok? Então, as subunidades do sistema urinário é justamente os néfrons. Então, se você tiver qualquer problema urinário, você vai para o nefrologista, ok? Vamos lá. Composição da urina. Aí é bem legal essa questão, porque lá desde o início que nós falamos de sais minerais, né? A importância na ingestão da água, enfim. A gente vê aqui a composição da urina. Caramba, 95% de água. Aí você pensa assim, caramba, se a água é tão importante para os organismos, nesse caso os seres humanos, por que nós eliminamos essa quantidade? Aí vem justamente, gente, a questão de uma das funções da água no nosso organismo, que é justamente o transporte dessas substâncias. Excreta também é uma substância e ela deve ser transportada. E quem vai fazer esse transporte é justamente a água. Por isso, a quantidade de água muito grande na urina, 95%. E os outros 5% é a ureia, que é o principal excreta dos mamíferos, tá? E nós somos mamíferos. Ácido úrico, fosfatos, potássio, magnésio, amônia, sódio, creatina, etc. Então, a outra parte, ok? Uma coisa interessante, que quando a pessoa tem proteinúria, trata-se da perda excessiva de proteínas, tá? Que não é tão comum assim. Mas a glicossúria já é tão comum. Então, trata-se da perda excessiva de glicose. Eu lembro muito bem quando meu avô foi diagnosticado com diabetes, né, há tempos atrás, ele já faleceu, histórias que contavam, né, que meu avô urinava e aí tinham várias formigas na urina dele, tá? E aí era justamente um indício que ele poderia estar com diabetes, caso que se confirmou depois, quando for fazer um exame, tá? Então, realmente, quando você urinar e tiver muita formiga nessa urina, possa ser um indício que a pessoa esteja com diabetes. Gente, eu não estou dizendo que tá? Possa ser um indício. Cuidado com isso, ok? Beleza, vamos lá. E aqui, para finalizar, a questão da hemodiálise. Então, a hemodiálise é a pessoa que tem uma insuficiência renal, tá? Possa ser que seja nos 2 rins, em um rim só. Então, vai utilizar um aparelho de hemodiálise para fazer justamente artificialmente o processo que os rins deveriam fazer no seu organismo, tá? Então, nesse procedimento, o sangue da artéria do braço, tá? Que a gente chama de artéria radial, é succionado por uma bomba até o dialisador, uma espécie de filtro. No dialisador, parte dos resíduos é filtrado e o sangue é devolvido ao paciente, tá? Em média, a hemodiálise dura 4 horas, com a frequência de 3 vezes por semana. Então, imagina vocês o sofrimento das pessoas que sofrem com deficiência renal, tá? É bom saber que a hemodiálise não cura definitivamente a insuficiência renal. Muitas vezes se faz necessário um transplante renal, na maioria das vezes, certo? Então, a pessoa tem que ficar sendo punçada o tempo todo, tá? E aí, realmente, é um processo bem doloroso, certo?
Então, até aqui, nós vimos o processo aí morfológico. Mas o que mais detalha aí é a questão dos néfrons, que a gente vai ver agora. Como é que isso funciona lá dentro, tá? Cada rim apresenta aí 1 milhão de néfrons, ou seja, um emaranhado de fios que ficam lá nos rins, bem finos, né? Justamente para que ocorra o transporte passivo e ativo, ou seja, a troca de substâncias do sangue com o néfron. E o néfron é formado aí de uma cápsula renal, também chamada de cápsula de Bowman, tá? Tubo contorcido proximal, alça néfrica, ou alça de Henle, tá? 3, que é essa alça aqui embaixo, e tubo contorcido distal, distal distante, tá? E aí o ducto coletor que já vai se ligar aí com os uréteres, tá? E vamos ver o funcionamento disso aí. Só para lembrar para vocês que nesse processo acontece tanto o transporte passivo quanto o transporte ativo, tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho um vaso sanguíneo, né, que ele está do lado desse néfron, justamente lembrando aí que aqui é um capilar sanguíneo, né, de uma artéria, né, de uma arteríola, e aqui um néfron. Como é muito fino, a troca é muito rápida, tá? Então eu vou ter nesse processo aqui filtração, reabsorção e secreção. O endo, o que quer dizer reabsorção? Gente, é mais ou menos como você coasse o café 2 vezes. Então você coa o café, mas você acha que naquela boa ali, você consegue ainda retirar boa parte do café. Aí você faz uma nova filtragem, certo? Então é mais ou menos isso que acontece nos rins. Com que propósito acontece isso? Porque quando faz a primeira filtragem, coisas que ainda podem servir para o organismo ainda ficam lá. Por isso que acontece uma nova reabsorção, uma reabsorção para que isso retorne ao organismo e, obviamente, seja assimilado, tá? Então, vamos ver aqui. Filtração. Então, filtrou através aqui do glomérulo, tá? É a cápsula de Bowman, né? Então, da cápsula renal, então, filtrado, água, ureia, ácido úrico, sais minerais, tá? Aminoácidos, glicose e vitamina. Então, na cabeça de vocês, o qual nós já estudamos, aminoácido, glicose e vitamina não são ainda indispensáveis ao organismo? Então, pronto. Então, elas não podem ser eliminadas, tá? Então, ocorreu aí uma primeira filtragem, certo? Uma reabsorção. Então, aqui, ó, a gente vai ver, volta, ó, glicose, retorna para o vaso sanguíneo, aminoácido, vitamina, sais, água, tá? Depois a gente vai ver aí sobre a vasopressina, que é o hormônio antidiurético que controla essa questão da água, tá? Então, ocorre a absorção de parte de substância do filtrado. Algumas substâncias retornam para o sangue no nível dos capilares. Isso é muito importante, tá? E aí, secreção. Aí sim, já no final, o que não serve mais será levado aí para o tubo contorcido distal. E aí se forma a urina. Então, certas células epiteliais que constituem as paredes do tubo contorcido distal e do tubo coletor retiram ativamente dos capilares sanguíneos amônia, íons hidrogênios, íon potássio, drogas, além de ureia. Lembrando que a ureia é nosso principal composto formador, nosso principal produto, tá? As substâncias são lançadas para o interior do tubo contorcido distal e do tubo coletor. Esse processo é denominado secreção ativa, importante para o controle do pH sanguíneo. A urina é ácida devido à presença de íons H+. Então, e H+ aqui, ó, deixa a urina ácida, tá? Dizem que durante a antiga Fonte Nova, por exemplo, de várias urinas, eu contribuí isso também por algum tempo, tá? Não tinha banheiro. Corroeu as ferragens, né? Durante muitos, 50 anos lá, e a estrutura ficou comprometida naquele fatídico dia que a Fonte Nova cedeu e algumas pessoas morreram, né? Beleza, vamos lá. A questão, pressão hormonal e ação do ADH, tá? ADH se chama hormônio antidiurético, tá? Ele é também chamado de vasopressina. O que acontece? Ele aqui é produzido pelo hipotálamo, tá? E acumulado na neurohipófise, que é uma parte aí anterior da hipófise. O que esse ADH faz? Ele controla a reabsorção de água, para que você não elimine muita água. Então, quando a pessoa ingere muita bebida alcoólica, o que é que vai acontecer? O álcool ele vai inibir a produção desse hormônio.
Se ele inibe a produção desse hormônio, ele faz com que esse hormônio não ocorra a reabsorção de água. O que acontece com isso? Ao urinar, você elimina uma grande quantidade de água, mais do que você deveria, em um curto espaço de tempo. Isso quer dizer que você fica o quê? Desidratado. Aí, quando você fica desidratado, que é o órgão que metaboliza isso? Fígado. O fígado precisa de água para metabolizar o álcool. Quando isso não acontece, o fígado fala assim, olha, eu preciso de água para metabolizar o álcool, tá? Esse excesso de álcool. E aí não tem água, porque você não ingeriu água, só ingeriu bebida alcoólica, certo? E a água que você consumiu na bebida alcoólica, você eliminou na urina. E aí tem um grande problema. O nosso cérebro é composto de 70% de água. O que é que o fígado faz? Não quero nem saber. Vem a água do cérebro. E aí puxa a água do cérebro para justamente metabolizar esse álcool. O que acontece? Aquela dor de cabeça insuportável. Para melhorar isso, água para dentro, tá? Água sem álcool. Valeu, galera? Beleza? Vamos lá. Aqui também um outro hormônio chamado de aldosterona. Nesse caso aí, vai ocorrer a absorção de sódio. Lembrando que sódio também tem uma grande importância no organismo, que é reter água, tá? Então, isso aí é feito pelas glândulas suprarrenais, que ficam acima dos rins, ó. Certo? É produzido aqui. Então, enquanto o ADH é produzido lá no hipotálamo, o aldosterona é produzido aqui na suprarrenal, acima dos rins, que é também chamada de glândula adrenal, certo? E aí, por fim, um quadro geral de o que acontece no néfron, tá? Então, filtração, moléculas pequenas, então, ureia, ácido úrico. Um lembrete que eu esqueci de falar, tá? A ureia e o ácido úrico, ela é proveniente do metabolismo de proteínas lá no fígado. Então, tudo que é proteína, o que é metabolizado, vai ser formado em compostos nitrogenados. Entre eles, a ureia e o ácido úrico, certo? Água, sais minerais, aminoácidos, glicose, etc. Passam do sangue para o néfron, né? Através dos capilares. Reabsorção por transporte ativos, quer dizer que as substâncias passam de um meio de maior concentração, ou de uma menor concentração para maior concentração. Então, glicose, aminoácidos, sais minerais, são reabsorvidos pelo sangue. A água é reabsorvida por osmose, tá? Uma outra reabsorção, sais minerais diversos são reabsorvidos por transporte ativo e a água continua sendo reabsorvida por osmose. E aqui a ação do hormônio antidiurético em condições normais para que o corpo absorva mais água e não deixe eliminar tanta água, tá? Secreção ativa, íons de hidrogênio e amônia e a ureia passam ativamente do sangue para o interior do néfron. E aí a ureia, nosso principal produto nitrogenado, certo? É bem legal ver isso aqui para a gente ter uma comparação de alguns organismos, né? Então, através das proteínas, ó, as proteínas se produzem justamente os compostos nitrogenados, tá? Então, proteínas formam aminoácidos e a partir dos aminoácidos, amônia. Em peixes ósseos, invertebrados, aquáticos, larvas de anfíbios, continua a eliminação por amônia, certo? Já em mamíferos, peixes cartilaginosos e anfíbios adultos, tá? É ureia. Em répteis, aves e artrópodos terrestres, ácido úrico. Então, é muito importante vocês terem em mente esse processo aí dos compostos nitrogenados liberados principalmente pelos vertebrados, tá? Então, é bem legal essa tela aí. Valeu, galera? Aqui a questão da produção do fígado, tá? Então, que eu já falei, aminoácido, amônia, depois ureia. E aqui o que eu falei anteriormente, né? Então, peixes ósseos, amônia, né? Alta toxidez, amônia. Ureotélicos são aqueles que excretam ureia, tá? Então, peixes cartilaginosos, mamíferos e anfíbios. Então, nós estamos nesse grupo, tá? Então, média toxidez. E uricotélicos são que apresentam, como se excreta, o ácido úrico. Então, aves e répteis, tá? Então, solubilidade muito pequena, toxidez. Então, aí fica justamente nosso sistema excretor. E eu fazendo uma comparação com alguns outros vertebrados. Beleza, galera? Obrigado pela aula. Assistam. Essa aula vai estar lá depois também
disponibilizada no YouTube. Então, acessem, demorei um pouquinho para fazer essa aula, mas aula feita e semana que vem nós entraremos em sistema nervoso. Valeu, galera! Obrigado aí pela moral, cuidem-se e usem máscara. Beijo no coração e até quinta-feira que vem. Fui, tchau, tchau!